Você se ajoelha e pede, com toda a sua força, para que a vida te dê um empurrãozinho, implora por uma chance, uma brecha, um sopro de esperança, clama por dias melhores. E enquanto você está ali, de olhos fechados e mãos juntas, a vida continua exatamente a mesma. Não é que ele não esteja te ouvindo, tá? É que, talvez, você tenha transformado a fé em uma desculpa para não levantar e fazer acontecer. Eclesiastes e Maquiavel, dois caras que sacaram tudo dessa vida, chegaram à mesma conclusão. Há séculos existe, sim, um jeito de virar o jogo, e ele não envolve ficar de joelhos, pedindo por favor, olha para sua vida agora. Quantas preces você já soltou para o universo nos últimos 5 anos? Centenas? Milhares? E quantas delas viraram realidade só porque você pediu? Agora, sejamos honestos. Quantas vitórias você conquistou porque foi lá e lutou, porque planejou, traçou a estratégia, moveu cada peça no tabuleiro? Essa proporção te incomoda? Devia, porque você está usando a fé como um analgésico para a sua falta de atitude. E a ciência acabou de dar o veredito, confirmando o que Maquiavel já sabia lá em 1513. Em 2023, pesquisadores da USP e da FGV publicaram um estudo revolucionário que explode com tudo que te ensinaram sobre essa tal de passividade aprendida. Descobriram que a passividade não é algo que você aprende. É a resposta padrão do cérebro quando as coisas apertam. Sabe o que isso significa? Quando você senta e reza, ao invés de agir, você está, literalmente, ativando o modo tanto faz do seu cérebro, o modo joguei a toalha. E aqui vem a parte que vai te acordar. O estudo provou que o que se aprende não é a impotência, é o controle. É a central de comando do seu cérebro que detecta o controle e desativa a passividade. Maquiavel sacou isso observando os líderes da época. Ele viu governantes rezando por vitórias, enquanto perdiam reinos inteiros. Viu homens que se diziam devotos sendo esmagados por estrategistas que não botavam fé em nada. E escreveu, lá no Manual do Poder, a sorte só sorri para quem age, não para quem implora. Eclesiastes foi mais brutal ainda. Capítulo 9. Versículo 11. A corrida não é dos mais rápidos, nem a batalha dos mais fortes. Tempo e circunstância alcançam a todos. Tradução: suas orações não vão mudar as regras do jogo. A ação estratégica muda, e aqui está o método que eles uniram, sem nem se conhecerem, separados por 2000 anos. Primeiro, entenda a dor que você está escondendo atrás da fé. Você não reza porque acredita de verdade. Você reza porque tem medo de falhar. Porque se você agir e der errado, vai ter que assumir a responsabilidade. Mas se você só rezar e nada mudar, sempre pode dizer que era para ser assim. E era a vontade dele. É uma proteção emocional perfeita. Maquiavel chamava isso de covardia, disfarçada de virtude. A ciência de 2024 sobre as nossas viagens mentais revelou algo sinistro. Os pesquisadores Silva, Oliveira e Santos descobriram que, em situações de alta pressão e incerteza, a gente abandona a lógica e a análise e começa a confiar só na intuição. Sabe o que é intuição em gente que não entende nada de estratégia? É pânico, fantasiado de instinto. É passividade, vestida de fé. E você está nessa agora. Sua vida está sob pressão, cheia de incertezas. E ao invés de juntar os dados, criar uma estratégia, agir com método, você fecha os olhos e joga a responsabilidade para ele. Isso não é espiritualidade. É jogar fora o seu poder pessoal. Eclesiastes diz, num versículo que a galera da igreja ama pular, que o que é torto não pode ser endireitado. O que falta não pode ser contado. Tradução:
Existem coisas que não tem jeito. Rezar não vai consertar o que está estruturalmente errado na sua vida. Só a ação estratégica reconstrói as estruturas. Calma, porque agora vem a parte que une Eclesiastes e Maquiavel num método explosivo. Maquiavel sacou uma parada sobre o poder. Ele viu que os caras que rezavam por proteção eram os primeiros a serem derrubados. Enquanto isso, os caras que agiam para criar suas próprias defesas, mesmo sem botar fé em nada, prosperavam. Por quê? Porque a ação te dá um feedback imediato. Você age, o mundo reage, você ajusta, age de novo. É um ciclo de controle. A oração não cria esse ciclo. A oração cria um ciclo de espera passiva, de braços cruzados. O estudo de 2023 sobre a passividade aprendida explica o que rola no seu cérebro. Quando você age e vê resultado, a central de comando do seu cérebro se ativa. Ela vê a conexão entre o que você fez e o que aconteceu. E isso desliga o freio da ação. Tradução. Cada vez que você age e vê a consequência, você está, literalmente, treinando o seu cérebro para sair do modo "eu não posso fazer nada". Mas, cada vez que você reza e espera, sem agir, você reforça esse circuito da passividade, porque não tem feedback, não tem nenhuma conexão entre o que você fez e o resultado. Seu cérebro entende isso como falta de controle. E quando o cérebro percebe que você não tem o controle, ele liga o modo padrão: desistência. Agora junta isso com Eclesiastes, o livro mais realista e brutal da Bíblia. Eclesiastes não promete milagres, promete trabalho, estratégia e aceitação do que não dá para mudar. Capítulo 3. Há tempo para tudo, tempo de plantar, tempo de colher. Mas repara, não diz tempo de rezar para a plantação crescer sozinha. Diz tempo de plantar. Ação. Maquiavel leu algo parecido na época dele e confirmou: a sorte é senhora de metade das nossas ações. Mas deixa a outra metade para a gente controlar. Metade você não domina, a outra metade é sua. Rezar é jogar fora os 50% que te pertencem. Então, vamos ao método. Passo 1. Identifique o que você pode controlar, não o que você quer controlar, o que você efetivamente pode agir. Maquiavel era obcecado por isso. Ele dizia: líderes que dependem da sorte caem quando a sorte acaba. Líderes que dependem da própria capacidade de agir permanecem. Eclesiastes concorda. Tudo que sua mão pode fazer, faça com toda a sua força. Não diz reze para alguém fazer por você. Diz, faça. Pega a sua vida agora. Tá sem grana? O que você controla? Não controla a economia, não controla o mercado de trabalho, mas controla suas habilidades. Controla o tempo que você dedica para aprender algo que te dê dinheiro. Controla se você está disposto a fazer um trabalho que seu ego não gosta. Isso é capacidade de agir. É fazer o que dá. Dentro do que é possível, você reza por dinheiro, mas não age para desenvolver as habilidades que geram o dinheiro. Não é fé, é fuga. Passo 2. Crie mini-testes de controle. Aqui a ciência de 2023 é clara. Seu cérebro aprende a ter controle através do feedback entre o que você faz e o que acontece. Então você precisa de ações pequenas, com resultados rápidos e visíveis. Não reze por um emprego melhor. Bata em 10 portas. Hoje, amanhã, veja quantas respostas você teve. Isso é feedback. Seu cérebro registra. Agi, teve consequência. Controle detectado. Circuito da passividade. Desligado. Maquiavel fazia exatamente isso com estratégia militar. Ele não orava por vitória. Testava as táticas em pequena escala. Via o que funcionava, ajustava e aumentava a escala. Eclesiastes diz:
Jogue a isca na água, porque depois de um tempo você vai pegar alguma coisa. Não diz, reze para a isca voltar. Diz, jogue. Ação. Teste. A cada mini teste bem-sucedido, você está treinando o seu cérebro para sair do modo eu não posso fazer nada. E isso é irreversível. Uma vez que a sua central de comando aprende a detectar que você está no controle, ela não esquece. Você literalmente reconstrói a sua neurologia. É como dar um upgrade no seu HD. Passo 3. Aceite o que está fora do seu controle, sem ficar fazendo promessa para Santo Antônio para ver se muda. Isso é Eclesiastes puro. O livro inteiro é sobre aceitar a vaidade, a futilidade de certas coisas, não com aquela resignação de quem está sofrendo, mas com realismo estratégico. Você não controla se vai morrer, não controla o dia do seu enterro. Então, diz Eclesiastes, viva bem enquanto pode, coma um bom churrasco, beba uma cerveja gelada, desfrute do seu trabalho, porque essa é a sua cota. Maquiavel aplicava isso na política, não controlava a malandragem humana. Então aceitava que as pessoas são interesseiras, Maria vai com as outras, arregam fácil, e criava a estratégia em cima dessa realidade, não contra ela, sem rezar o terço para a galera virar Madre Teresa. Trabalhando com o que elas são, você faz o oposto. Vive acendendo vela para coisas que não dependem de você mudarem. Faz promessa para São Judas Tadeu para ver se as pessoas mudam, para ver se as coisas se ajeitam sozinhas. E enquanto isso, gasta uma energia danada e perde um tempão que podia estar usando para fazer acontecer o que você pode controlar. Esse é o esquema. E aqui vai o segredo que ninguém te conta. Quanto mais você age para valer, menos você sente aquela vontade louca de rezar. Não é porque você virou ateu da noite para o dia, mas porque você recupera o seu poder. E poder pessoal manda embora aquela sensação de que você não tem saída, que te faz rezar desesperadamente. Pensa aí, gente que manda. Reza, às vezes, mas não desesperado, sem jogar a responsabilidade para cima. Elas fazem acontecer. E se rezam, é só um complemento, não para substituir a atitude. Agora, quem se sente fraco e sem poder nenhum? A fé é o último plano, porque é a única coisa que sobra quando você desistiu de agir. Maquiavel sacou isso em Florença, viu a casa cair porque os chefes da cidade rezavam para Deus proteger, em vez de montar um exército de respeito. Viu o Frei Damião, o cara que botava a galera para confessar, dominar a cidade com os sermões dele de fim do mundo. E viu o Frei Damião virar churrasquinho quando o povo viu que rezar não enche a barriga, que só o trabalho traz o rango. Eclesiastes já tinha cantado essa pedra uns 2000 anos antes. Melhor um vira-lata esperto do que um leão morto. Ou seja, melhor ter um poderzinho de verdade e fazer alguma coisa, do que ter uma fama de poderoso e não sair do lugar. Você prefere ser o vira-lata que corre atrás e se vira, ou o leão que fica no amém, Senhor, e se lasca? E tem mais essa, uma pesquisa da USP e da FGV, que vai sair em 2025 sobre as nossas próprias noias, mostrou uma coisa fundamental para quem precisa tomar decisões. Eles descobriram que umas paradas chamadas vícios de pensamento, tipo ficar bitolado na primeira informação que aparece, atrapalham a gente de planejar com a cabeça aberta. Os caras que abrem um negócio e ficam presos na ideia original não conseguem mudar a rota quando a maré vira. Travam. E sabe o que eles falam quando perguntam por que não mudam de ideia? Que estão confiando. Confiando em quê? Na sorte, no destino, em Deus. Só que não é confiança, é nóia disfarçada de fé. É a parada de não conseguir enxergar o que está acontecendo e mudar a tática. Maquiavel ia falar, isso é burrice. Eclesiastes ia falar, isso é idiotice. E a ciência fala, é pane no sistema,
É o que está rolando com você agora. Você criou uma meta, rezou para ela e agora, mesmo vendo que a vida não está te dando colher de chá, você continua rezando. Em vez de se ligar na real e mudar de ideia, você chama isso de fé inabalável. Maquiavel chamaria de teimosia que vai te afundar. Aqui está a verdade que vai te dar asas ou te derrubar. Vai depender do que você vai fazer com ela. Ele, se é que existe, te deu o livre-arbítrio, te deu a chance de fazer acontecer, te deu um cérebro que pensa, planeja, executa, e você está devolvendo esse presente, está falando, não, valeu, deixa que você faz por mim. Isso não é ser humilde, é quase uma ofensa. Maquiavel não era religioso no sentido da missa de domingo, mas ele respeitava os caras que tinham fé e atitude. O problema dele era com os caras que só tinham fé, porque esses, segundo ele, são a presa mais fácil que existe. E Eclesiastes, que era um cara super religioso, concorda, a fé sem as obras não vale nada. Espera aí, isso não é Eclesiastes, é Tiago, mas podia ser Eclesiastes, porque o livro inteiro grita, faça alguma coisa, hora de plantar, hora de construir, hora de botar a mão na massa. Nunca fala para sentar e esperar o milagre. Então, a receita de Eclesiastes e Maquiavel é simples. Para de dar o seu poder para terceiros. Veja o que você consegue controlar. Manda bala. Experimenta. Mude a rota se precisar. Aceite o que não depende de você sem sofrer demais. E repita tudo de novo. E agora vem uma parada que pode soar herética, mas que pode te libertar. Ele provavelmente prefere que você faça alguma coisa do que você fique só rezando. Porque a atitude mostra que você está usando o talento que ele te deu. A reza sem ação é um desperdício desse talento. Lembra da história dos talentos? O cara que enterrou o talento em vez de multiplicar foi chamado de quê? Preguiçoso e sem visão. Ninguém elogiou ele por confiar que o patrão ia fazer o trabalho por ele. Ele foi censurado por não agir. Eclesiastes falaria a mesma coisa. Você tem mãos, você tem cabeça, você tem tempo. Use. Não jogue fora rezando para alguém usar por você. Só que agora vem aquela desculpa. E se eu fizer e não der certo? E se o meu plano for pro buraco? Ah, então a reza me protege de sofrer se eu quebrar a cara. E aí que está a armadilha que te prende. O medo de falhar te faz preferir ficar quietinho e seguro rezando, em vez de arriscar e fazer alguma coisa. Maquiavel já sabia disso. Ele falava, o ser humano tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então prefere não fazer nada para não correr o risco de perder, a fazer e arriscar. Só que não fazer nada também é perder. É perder tempo, deixar a chance passar, desperdiçar o seu potencial. Só que você não sente essa dor na hora. Sente aos poucos, como se fosse uma infiltração. Até que um dia você acorda com 50 anos e percebe que passou a vida inteira rezando e nada mudou. Tem uma história sinistra que mostra isso. Quando Florença estava sendo invadida em 1494, o povo se trancou nas igrejas e rezou para Deus proteger a cidade. Enquanto isso, os soldados franceses chegavam com tudo, canhões, estratégia militar e uma vontade de vencer. Florença caiu em poucas semanas, não porque ele virou as costas, mas porque reza sem estratégia é o mesmo que se entregar com uma Ave Maria na boca. Maquiavel viu tudo isso acontecer. Tinha 20 e poucos anos. E isso marcou ele para sempre. Ele viu que as cidades que investiam em exércitos bem treinados, muros fortes, parcerias inteligentes, sobreviviam. As cidades que só gastavam com reza e procissão religiosa eram destruídas. Não era questão de Deus existir ou não. Era questão de método. E o método que funciona é botar a mão na massa dentro do que você pode controlar.
Eclesiastes já tinha visto essa fita 3.000 anos antes. Viu reinos caírem, gente boa morrer cedo e gente escrota viver até morrer. E chegou à conclusão: não tem uma lei que liga a sua fé ao resultado final. O mundo funciona com as próprias regras, tempo e lugar certo para cada coisa. E dentro dessas regras, quem joga com inteligência tem mais chance de vencer do que quem só fica pedindo. Eclesiastes já avisava: quem fica de olho no vento nunca vai plantar, e quem fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Ou seja, quem fica esperando a hora perfeita, esperando um sinal divino, nunca faz nada. E quem nunca faz nada, nunca colhe nada. Precisa ter coragem para parar de rezar e começar a agir? Com certeza. Mas sabe onde você vai achar essa coragem? Não é rezando mais. É em pequenas vitórias. Lembra da central de comando. Cada vez que você age e vê resultado, ele registra controle. E controle gera confiança, e confiança é coragem aplicada. Então, você não precisa de um milagre de coragem. Precisa de uma ação pequena hoje, amanhã outra. Seu cérebro constrói coragem neurologicamente, mas não constrói através de prece. Constrói através de ação. E aqui está a parte que pode mudar tudo nos próximos segundos. Você pode testar isso agora. Não amanhã, não depois de mais uma reza para Chico Xavier. Agora, pensa numa área da tua vida que está travada. Algo que você vem pedindo para o universo para mudar há meses. Pode ser relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser saúde. Agora identifica uma ação concreta, pequena, que está sob seu controle. Não uma ação gigante que exige meses, uma ação que leva 10 minutos. Pode ser pesquisar 3 vídeos no YouTube sobre o assunto. Pode ser mandar um "Oi, sumido". Pode ser caminhar 10 minutos no Ibiraquera. Qualquer coisa que seja ação no lugar de oração, faz isso hoje e observa o que acontece no teu cérebro. Vai sentir algo diferente. Não é milagre, é neurologia. É teu central de comando começando a detectar controle. E uma vez que detecta, vai querer mais, porque controle é viciante, muito mais que oração. Você acabou de receber o método que Eclesiastes escreveu há 3.000 anos e Maquiavel aplicou há 500. O método que a ciência de 2023 validou neurologicamente. Não é sobre abandonar a fé, é sobre parar de usar a fé como desculpa para a falta de atitude. É sobre recuperar os 50% de controle que são seus por direito. É sobre ativar teu cérebro, não anestesiá-lo. Esse tipo de conteúdo não é comum, porque a maioria prefere te vender promessas de pastor e motivação de coach. Eu prefiro te dar verdade brutal, e verdade brutal tem custo de produção alto. Cada vídeo assim exige dias de pesquisa, integração de ciência com filosofia clássica, coragem para falar o que outros calam. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É teu voto dizendo que você quer mais conteúdo assim, sem filtros, sem romantização, direto na ferida. Quando você clica naquele coração, você está financiando uma linha de produção de verdade que vai contra toda a indústria de autoajuda superficial. Está dizendo que cansou de promessas vazias e quer estratégia real. Você não é só espectador, você é alguém que escolheu saber a verdade, mesmo que dói. E isso te separa de 99% que prefere ilusão confortável. O Super Thanks é o jeito de garantir que esse tipo de conteúdo continue existindo. Porque o YouTube não promove verdade brutal. Promove o que é seguro, palatável, inofensivo. Nós dependemos de quem entende o valor do que está recebendo. Então, se esse vídeo te acordou, se te deu uma ferramenta real, considera retribuir, porque conteúdo assim é raro e só sobrevive se quem consome também protege. Agora vem a parte prática. Como você aplica isso nas próximas 24 horas?
Porque se sair daqui e não mudar nada, você só consumiu entretenimento, não ativou transformação. Primeiro, identifica as 3 áreas da tua vida onde você está rezando ao invés de agir. Pode ser carreira, pode ser corpo, pode ser relacionamentos. Escreve numa folha. Só 3. Se colocar mais, vai diluir o foco. Segundo, para cada área, escreve a frase: o que está sob meu controle aqui? E responde com honestidade brutal. Não o que você gostaria de controlar. O que você pode controlar. Se é carreira, talvez você não controla ser promovido, mas controla quantas horas estuda algo novo por semana. Se é corpo, não controla genética, mas controla se vai caminhar 30 minutos hoje. Terceiro, escolhe uma ação de controle para hoje. Só uma. Não 3, uma. E executa antes de dormir. Pode ser ridiculamente pequena. Melhor pequena e feita que grandiosa e adiada. Lembra, teu cérebro está aprendendo controle e aprende através de repetição de ações pequenas com feedback claro. Quarto, antes de dormir, escreve o resultado. Não precisa ser resultado grandioso. Só feedback. Bati em 10 portas. Caminhei 15 minutos. Li 10 páginas. Qualquer coisa que confirme. AGI. Isso é teu córtex pré-frontal registrando controle. É neuroplasticidade acontecendo em tempo real. Quinto, repete amanhã. E depois de amanhã, por 7 dias. Depois de 7 dias, você vai notar algo. A urgência de rezar vai diminuir. Não porque você se tornou menos espiritual, mas porque recuperou o senso de agência. E agência elimina o desespero. E oração desesperada morre quando o desespero morre. Sexto, aceita que metade da vida você não controla. Eclesiastes estava certo. Tempo e circunstância alcançam a todos. Você vai envelhecer, vai morrer, pessoas vão te decepcionar, planos vão falhar, e não adianta rezar contra isso. Adianta aceitar e redirecionar a energia para o que você pode afetar. Isso não é cinismo, é sabedoria milenar validada por neurociência moderna. Sétimo, observe como as pessoas ao redor reagem quando você para de rezar e começa a agir. Muitas vão te criticar. Vão dizer que você está perdendo a fé, que está se tornando arrogante, que está confiando demais em si mesmo. Isso é projeção da passividade delas. Maquiavel alertava: líderes autônomos incomodam, porque expõem a passividade delas. Eclesiastes também sabia: não seja justo demais, nem sábio demais. Por que te destruirias? Tradução: não espere que todos entendam teu caminho. Eles não vão e não precisam. Tua tarefa não é converter ninguém, é reconquistar teu poder. E poder real incomoda poder imaginário. Agora, a última parte, a transformação que acontece quando você abandona a prece passiva e abraça a capacidade de agir estratégica. Nos primeiros dias, vai sentir medo, porque a ação tem consequência visível. Oração não. Você pode rezar errado sem ninguém saber, mas se agir errado, o mundo te mostra. E isso assusta, mas depois de uma semana de ações pequenas, algo muda. Você começa a sentir algo que não sentia há anos: eficácia. A sensação de que você produz efeito no mundo, que suas escolhas importam, que você não está à mercê de forças invisíveis. Isso é poder real retornando. Depois de um mês, a transformação neurológica está consolidada. Seu cérebro reconfigurou os circuitos. A passividade não é mais o default, controle é. E quando controle é o default, você se torna imparável. Não porque conquistou tudo, mas porque aprendeu o método de conquistar. E aqui está o que acontece neurologicamente nesse mês.
Pesquisas da USP e da FGV mostram que circuitos neurais novos levam de 21 a 66 dias para se consolidarem, dependendo da complexidade. Mas o ponto de virada, onde o novo comportamento começa a aparecer natural, acontece entre os dias 15 e 21. É quando a ação para de parecer esforço e começa a aparecer identidade. Você deixa de ser alguém que está tentando agir. Você se torna alguém que age. A diferença é brutal. No primeiro caso, você precisa de motivação externa constante. No segundo, a ação flui da sua identidade. Maquiavel botaria fé que você deixou de bancar o bom moço e, de tanto fazer, virou gente de atitude de verdade. Eclesiastes ia te dizer que você parou de fingir que está vivendo e começou a viver para valer. E 6 meses depois, irmão, você olha para trás e nem se reconhece. A pessoa que vivia pedindo um help para o universo morreu. A pessoa que faz a mudança acontecer nasceu. E aí você saca que Eclesiastes e Maquiavel te deram o mesmo presente. Um choque de realidade que liberta. Nada de promessinhas de Chico Xavier que te prendem na mesmice. Aí você também percebe uma parada meio sinistra. A galera à sua volta continua rezando, continua esperando um milagre, continua jogando a culpa no governo, no chefe, na sogra. E você não aguenta mais esses papos furados. Dá um misto de pena e impaciência. Porque você manja o caminho das pedras, sacó. Sabe que eles podiam sair dessa vibe de coitadinho, mas preferem não sair. Maquiavel já cantava essa pedra. Não tenta salvar quem não quer ser salvo. Você vai se afogar nessa história. Foca em reconquistar o seu poder. Se alguém perceber e quiser entrar nessa também, ensina. Se não, segue o teu rumo. Porque o poder de verdade é uma parada individual. Não se conquista no grito. Então, se liga na jogada. Ou você fecha esse vídeo agora e volta para o sofá esperando que a sorte bata na tua porta. Ou você começa a botar em prática esse método hoje mesmo e liga o turbo no teu cérebro. A escolha pela primeira vez na vida é só sua. Não é do universo, não é do destino, não é de ninguém. É sua. Maquiavel mandaria um manda bala. Eclesiastes ia falar, bota a mão na massa. A ciência explicaria que é para ativar a sua central de comando. E eu te digo, para de dar o teu poder para os outros. Ele sempre foi seu. Agora desce aqui e responde. Você está no time que reza e espera ou no time que corre atrás e vence? Sem enrolação, sem mimimi. Escolhe um lado e bota a cara. Porque essa escolha vai definir os próximos 5 anos da sua vida. E se você escolher errado, daqui a 5 anos você vai estar aí, no mesmo lugar, rezando pelas mesmas coisas, sem entender por que nada muda. Já tá ligado, né? Então comenta, ação ou oração? Quero ver quem é que tem coragem de assumir o controle.